E aí, galera, tudo bem? Vocês estão aqui com a gente em mais um Conversa Afeada comigo, Jackson Augusto. E Ailce Moreira. olha, Olá, pessoal! já melhoramos, já melhoramos. E hoje a gente vai falar sobre bancada evangélica em Pernambuco e o que a gente precisa mudar, né? A partir dessa perspectiva. E aí eu acho que, assim, primeiro, porque a gente começou lá no primeiro episódio, então se você não assistiu, vá lá no primeiro episódio dessa temporada, porque vão ter outras, né, amiga? Vão Sim, ter outras aí, a gente vai... Já tô prometendo coisa, tá? Que não tem se nada a ver. vocês pedirem, quem sabe? É isso, é isso. Eu queria primeiro falar sobre isso. Eu acho que a gente pensou Pernambuco, mas para além disso, assim, né, a gente vai falar sobre o contexto de Pernambuco e principalmente sobre o contexto de Recife, que eu acho que é muito importante trazer. Mas eu queria começar essa provocação primeiro sobre uma crise democrática que o mundo vive. Não é só o Brasil que o mundo vive. A democracia representativa, esse sistema que a gente tem, né, ele vive uma profunda crise, né, sobre quem nos representa. Será que quem nos representa reflete quem é o Brasil? Isso é uma questão, né? Mas eu acho que tem uma segunda reflexão aí mais profunda, que a gente está falando de bancada evangélica, então a gente está falando de um grupo, de uma base social muito bem assim, específica, né? Especificada também. É, segundo o censo do IBGE, mas também segundo o Datafolha de 2019, a gente vai ter 58% dos evangélicos são mulheres. E 59% dos evangélicos são negros. Então, essa junção, né, diz assim que a maioria do grupo social evangélico é formado por mulheres negras, né? Essa é a face, né? Inclusive eu me lembro de uma manchete da Folha falando sobre isso, que a face, a cara, o rosto do evangelicalismo brasileiro é o rosto de uma mulher negra, né? É isso, assim. Inclusive, me lembro também de uma jornalista chamada Martiene, que é daqui de Recife, que ela vai dizer que eu acho que o fator evangélico ainda é maior, porque a gente pensa aí, o Brasil ele tem 56%, 54% de pessoas negras. Dentro do evangelicalismo isso é maior, é 59%. A gente está falando de quase 60% da população evangélica. E eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, o povo evangélico a gente já sabe qual é a cor. E quando a gente olha para essa bancada evangélica, e aí eu estou colocando no geral aqui, mas a gente pode pensar aí a bancada da Câmara, mas a gente pode pensar também a bancada da LEP, a gente pode também pensar a bancada, essa bancada evangélica também dentro da Câmara do Recife. Essa bancada, ela representa esse povo, ela representa essa cara? Objetivamente, não. E aí a gente vai pensar um pouco quem são essas pessoas que se reivindicam como bancada evangélica. A gente, quando a gente pensa em democracia representativa, né, eu acho que a gente precisa ir um pouco ali para o final da ditadura constituinte, no momento em que a gente está retomando o processo democrático do Brasil, em que surge um slogan que eu acho que é muito interessante, que é Irmão, vote em irmão. Né? Esse slogan ele traz esse senso da democracia representativa. Né? O irmão da igreja precisa ter um irmão dentro dos espaços políticos de poder, precisa ser representado dentro desse lugar. Né? A abertura democrática do país trazia, de certa forma, e sempre trouxe como instrumento de manipulação, o medo de que as religiões pudessem sumir ali, né, num processo de construção de um Estado democrático, de um Estado laico. Então, começou dessa forma. Né? Tem uma estudiosa que chama Carol Evangelista, que é do ISE. Maravilhosa, inclusive. Sim. Que ela traz um ponto talvez de virada, assim, do que a bancada evangélica começa a representar. Na verdade, talvez não seja um ponto de virada de pensamento naquele momento, mas é o ponto em que um projeto de poder que foi pensado muito antes, ele começa a ser concretizado, que é o ano de 2010.
né? No ano de 2010, a gente está ali vivendo o governo do PT, né? No sistema presidencial, e aí a gente começa a ver uma bancada que se reivindica evangélica, não necessariamente formada apenas por evangélicos, que se levanta para a defesa de uma moral que é associada à moral evangélica, mas que agora ela não quer apenas estar localizada dentro do campo evangélico. É uma moral que quer dominar o campo social do Brasil. Então, é uma estruturação política, uma articulação política que vai dizer essa moral é o que a gente quer para o país inteiro. É uma articulação política que vai dizer nós não queremos apenas representar evangélicos, representar entre aspas, porque é isso, eles não têm a cara do povo evangélico, mas nós queremos que o que se pensa ou o que se associa como evangélico seja a moral do Brasil, né? E aí é uma articulação que ela vem contrária a um momento de país em que a gente está vivendo conquistas dos direitos da população de mulheres, conquista dos direitos da população LGBTQIAPN+, conquista de direitos em relação a pessoas empobrecidas, né? Um poder aquisitivo que começa a ser compartilhado e aí isso começa a incomodar. Então, essa virada de chave faz com que a gente reconheça hoje o que se diz bancada evangélica, mas que de evangélica não tem nada. Uhum. Então, vou te trazer aqui uma citação muito bonita, brincadeira, tá, gente? Não é? Contém ironia. Contém ironia forte, assim, né? Que eu acho que exemplifica um pouco o que você fala. Porque quando a gente pensa em bancada evangélica, a gente também pensa num conjunto de linguagens, né? Porque a bancada evangélica ela surge ali como uma frente parlamentar, a bancada evangélica ela surge de um jeito mais... Mas hoje, quando a gente fala de bancada evangélica, a gente está falando também de um lugar de identidade política muito bem estabelecida, né? Essa bancada evangélica ela vai mudando, né? Lá em 90 a gente tinha Benedita da Silva, a gente tinha Antony Garotinho pelo PDT, com todas as críticas que a gente tem, mas era de um partido de centro-esquerda. Hoje em dia, falar de bancada evangélica é falar de um projeto muito bem orquestrado ali, muito bem definido no espectro político hoje, né? Então, só para a gente ter uma noção, a bancada evangélica do Congresso Nacional hoje é formada por 228 parlamentares. Do e nem Senado, todos são evangélicos. Nem todos são evangélicos, mas conta do Senado e deputados. 119 dos 228, ou seja, mais da metade, são alinhados com a extrema-direita. É isso. Então, existe também um projeto da extrema-direita de se aliar ou se alinhar à figura ou à ideia do que é essa bancada evangélica, né? Esse lugar público. E aí eu me lembro de algumas frases, que aí eu vou colocar aqui, e que aí eu queria que você adivinhasse de quem é. Ih! Rapaz! Tem aqui até a primeira, é a mesma pessoa, tá? Homem manda, mulher obedece. Essa daí é a primeira. Aí tem uma segunda que, para mim, eu acho que é bem violenta, assim, né? Homem com homem e mulher com mulher não é família. É uma invenção que fizeram agora e querem que a gente estimule, aceite e ache bonito. É muita modernidade. Eu prefiro ser chamada de medieval e garantir os bons costumes e o progresso da família. Isso foi dito na Câmara do Recife, tá? Municipal do Recife. É isso, é o que a gente tem aí da bancada evangélica. Queria que você... É para adivinhar, deve estar difícil para você, está difícil. Quer que eu diga a próxima? Não podemos conceder este título porque é um homem e não uma mulher. É dessa pessoa? A mesma pessoa. Infelizmente, estamos aqui falando de Michelle Collins, né? Uma vereadora da Câmara do Recife e que traz em seu discurso, né, em sua linguagem, o fundamentalismo religioso arraigado e perverso em sua pior face, que é a face que desumaniza as pessoas. É uma pessoa democraticamente eleita para representar um povo e que desumaniza esse povo.
se reivindica evangélica, mas que ainda não aprendeu a lógica do que Jesus veio ensinar. Né? Jesus faz exatamente o contrário disso. E aí eu gosto de fazer um trocadilho, né, que eu aprendi com Gabi Leite, que é: se eles estão colocando em lugares de poder pessoas que são terrivelmente cristãs, nós queremos ser incrivelmente cristãos. E ser incrivelmente cristão é a gente seguir aquilo que Jesus fez. Ser incrivelmente cristão é falar com a mulher numa sociedade em que a mulher era escanteada, em que a mulher era invisibilizada. É dar à mulher, não só falar, mas é dar à mulher, como, por exemplo, a mulher samaritana, a Maria Madalena, o poder de anunciação da Boa Nova. É confiar uma tarefa para essa figura que socialmente era invisibilizada. Né? Então, a nossa tarefa hoje é confiar nas populações que são historicamente invisibilizadas. Confiar missões, né? Confiar a vida, confiar a dignidade. E aí, quando a gente tem uma vereadora eleita que destitui das pessoas a humanidade a partir do que elas são, a gente deixa de ter democracia. E aí, pensando aqui, né? Estava pensando justamente nesse contexto todo que você coloca sobre a bancada evangélica aqui em Pernambuco. E a gente tem dois momentos muito bem especificados, assim, bem demarcados sobre o que é essa bancada evangélica e sobre o que ela é capaz, né? E eu queria que você comentasse um pouco esses dois momentos. Eu acho que o primeiro é o fato lá daquela criança, né, que foi abusada, e que ela, enfim, veio para Recife, né, veio para o Oswaldo Cruz, porque era o único hospital naquele momento, né, que tinha acolhido a criança para fazer um procedimento de aborto legal, previsto na lei. A gente não está aqui discutindo sobre isso, a gente está falando que é algo que já está previsto na lei, e que a gente teve alguns nomes, né, dessa bancada que conseguiram vazar os dados dessa criança, né, vazou os dados, enfim, teve todo além disso, e teve todo um protesto. E aí, para além, não queria citar aqui, mas assim, chamando a criança de assassina, né, uma criança de 10 anos, que foi vitimizada da pior maneira possível, né? E que estava ali em nome dessa... E eu me lembro muito do Henrique Vieira falando assim, não em nosso nome, né? Ele lançou uma campanha chamada Não em Nosso Nome. Eu queria que, a partir dessa perspectiva, né, pensando nessa situação, mas também na situação do 8 de janeiro, que a gente tem deputados aqui de Pernambuco, né? Enfim, não vou citar o nome, mas se você quiser citar, que também, né, fizeram, né, esse levante aí para um golpe no Brasil. Seria interessante, a partir dessa perspectiva do Não em Nosso Nome, né? Eu gosto muito de falar não em nosso nome, e eu queria que o complemento fosse não em nome de Jesus também, né? Porque tem uma coisa que Henrique Vieira fala que é muito interessante, que é não generalize os evangélicos. Eu acho que a gente precisa partir dessa premissa. O grupo evangélico é um grupo heterogêneo. O evangélico no Brasil hoje, apesar de ter uma cara, né, de maioria negra, de maioria mulher, e nós estamos falando aí do povo evangélico, o que é bem diferente de lideranças evangélicas, né? A gente precisa também fazer essa diferenciação. É um povo heterogêneo, né? Existem evangélicos como nós, existem evangélicos como os fundamentalistas, existem evangélicos conservadores, existem evangélicos históricos, pentecostais, enfim. Somos um grande grupo debaixo de um guarda-chuva em que cabe todo mundo. Ou está cabendo. Né? Eu não acho que cabe, mas está cabendo. E aí, determinadas atitudes, né, para mim relembrar o caso dessa criança de 10 anos, acho que aconteceu em 2021, se eu não me engano, né, que foi trazida para o Recife,
para fazer um procedimento de interrupção de gravidez legal, previsto na lei, autorizado pela Justiça, né? E aí é importante a gente colocar isso, porque foi autorizado pela Justiça e foi negado no estado de origem dessa criança, né? Então, a gente começa a ter uma trajetória de crimes consecutivos dos quais essa criança foi vítima. O primeiro deles é o abuso sexual, né? O estupro e tudo o que resultou numa gravidez na vida de uma criança de 10 anos. Né? Mas a gente tem direitos negados, a gente tem dados vazados, né? E a gente tem um processo de calúnia mesmo. Né? A gente tem um processo que chega no extremo, que é acusar a criança de um crime, sendo que ela é a vítima de um outro crime. Né? Chamar aquela criança de assassina, isso sim é um crime que deve ser tipificado, condenado e repudiado. Né? E isso dói muito, porque naquele momento, né, em que a gente assistia, eu pelo menos assistia tudo aquilo de casa e fiquei naquela vou, não vou, para frente do hospital, porque o que mais doía era o fato de que quem estava lá fazendo isso eram os parlamentares que se dizem evangélicos. Né? Parlamentares que não estavam levantando uma bandeira religiosa não estavam lá. Então, é uma bancada, é uma orquestração política que sempre reivindica duas pautas, a vida e a família. Que sempre reivindica valores. E aí a gente se pergunta, que valores são esses? Que famílias são essas? Que famílias são essas? Eu trago que valores são esses, porque, assim, quando a gente parte dos valores, a gente pensa que valores são invocados para garantir a vida e a manutenção de famílias. Né? E aí a gente chega na pergunta que famílias são essas e que vidas são essas. Porque, a partir da distorção do valor, a gente encontra a evocação de coisas que separam vidas que importam, vidas que não importam. Vidas que são matáveis, vidas que são valorizadas. Né? Famílias que são eleitas como famílias que agradam a Deus e famílias que são eleitas como famílias que desagradam a Deus. Ou que não são famílias, né? Ou que não são famílias, exatamente. Né? E aí, quando a gente pega o recorte da cara do povo evangélico, a gente tem um monte de família que é formada por vó e neto. A gente tem um monte de família que é formada por mãe, solo e filhos. Muito amorosas, às vezes. Muito mais amorosas. Muito mais amorosas do que muitas famílias formadas dentro do conceito pai, mãe e filhos. Né? Que cumprem um papel de família muito mais próximo daquilo que a gente acredita que é o papel de família. Então, assim, nós estamos falando da apropriação de conceitos, linguagem e princípios para servir a um lugar de poder, ou disputa pelo poder, e não a um lugar da religiosidade, não a um lugar da representatividade. Né? E aí, o 8 de janeiro se encaixa nesse mesmo lugar. Então, dentro desse contexto aí todo, né? Porque a gente tem uma bancada evangélica, pelo que você colocou aqui, muito forte. Pernambuco, né? Para quem não sabe, Pernambuco é o estado mais evangélico do Nordeste. Mesmo o Nordeste sendo a região menos evangélica do país. É importante colocar isso. Então, é importante a gente conversar sobre religião. É importante a gente considerar isso, a fé evangélica e tudo mais. Mas eu queria perguntar para tu, assim, como é que tu olha também hoje a necessidade de ter uma oposição organizada. Eu acho que isso é importante, né? Pensar uma oposição organizada a essa bancada evangélica. Eu acho que essa disputa, né, do que é ser evangélico, pensando Recife, né? Pensando Pernambuco hoje, assim, como é que tu olha a importância da gente ter
uma oposição organizada contra essa bancada evangélica. A importância disso, quando eu falo isso assim, dentro da Alep, dentro da Câmara. Hoje, para mim, é primordial a gente disputar a narrativa do que é ser evangélico na política. E em Pernambuco, em Recife, talvez, acho que como um lugar de aprofundamento do fundamentalismo religioso, a gente ouviu, né, um crescimento dessa bancada e um crescimento da falta de vergonha na cara mesmo dessas pessoas que se dizem evangélicas. A gente tem algumas famílias tradicionais, né, como a família Colles, a família Ferreira, a família Tércio, mais recentemente, que disputam essa narrativa, que trazem para a arena pública uma skin, para usar a palavra da moda, evangélica, né, mas que, em suas ações parlamentares, não traduzem o que é ser evangélico. E aí, eu penso que a gente não pode deixar que essas pessoas definam o que é ser evangélico na política. A gente não pode deixar que a referência de evangélico na política sejam essas pessoas. Então, assim, nunca foi um sonho da minha vida estar disputando a política institucional, por exemplo. Não cresci querendo ser da política, sempre fui uma pessoa envolvida politicamente a partir dos movimentos sociais, mas o contexto do aprofundamento do fundamentalismo religioso aqui em Recife, em Pernambuco, a participação em movimentos como a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a partir de 2016, 2017, a própria existência do movimento negro evangélico aqui em Recife, do Vozes Marias, né, de alguns movimentos em que eu me aproximo, recentemente do Nós na Criação, me fizeram enxergar que a gente não pode entregar na mão dessas pessoas a definição de evangélico. E, para isso, eu decidi colocar meu corpo lá. Né? Então, assim, disputar um cargo eletivo hoje, como eu tenho feito desde 2022, é uma decisão que é pontual e eu acho que é necessária nesse momento. Porque a gente precisa de uma oposição. Meu sonho é que o Estado seja laico e que eu seja candidata não por ser evangélica, mas que eu possa vir a ser candidata porque eu quero implementar políticas públicas que valorizem o povo e que melhorem a vida do povo. Oi? Foi emoção demais, viu, minha gente? A despeito da minha fé. Porque chegando no parlamento, não vou legislar para o povo evangélico. Vou legislar para o povo, que é plural, que é múltiplo, que é de terreiro, que é do toré, que é budista, que é católico. Né? Então, assim, o meu sonho é esse. Mas, atualmente, a gente precisa empreender a disputa da narrativa. E a disputa da narrativa se faz como alguns dos nossos já têm feito. Como Benedita da Silva continua fazendo, desde que ela foi eleita a primeira vez, né? Como Marina Silva faz, como hoje o pastor Henrique Vieira faz de uma forma brilhante dentro do Congresso Nacional, né? Como Isa Vicente faz, como Ava Santiago faz. Então, nós não somos poucos. Nós estamos aqui, nós existimos e nós queremos disputar esse espaço. Porque hoje esse espaço é um espaço que tem matado o nosso povo. Assim, podemos acabar, porque eu acho que é isso. Mas eu acho que assim, isso mexe com a gente, né, que está escutando. Assim, quando eu falo com a gente, é com você que está aí do outro lado da tela, mas também com a gente que está aqui escutando, que tem uma galerinha aqui. Nossa, emoção, né? Alguma galerinha aqui por trás e tal. Porque é isso, é fundamental. É fundamental. Eu acho que é fundamental a gente dizer que existem evangélicos que não estão interessados no poder pelo poder e, para além disso, que não estão interessados em usar da máquina pública para interesses próprios, para interesses privados, tentando domar o Estado, tentando colocar o Estado numa caixinha que vai favorecer a sua doutrina
a sua igreja, o que você pensa, seus interesses privados, que, na real, no final das contas, é privatizar o Estado, né? Sim. Então, essa é a galera que quer privatizar o Estado. E eu acho que é assim, quando você coloca isso, é isso. Assim, eu acho que a gente precisa de forças que promovam o Estado laico, que promovam a diversidade religiosa, que promovam outras existências. Um evangélico que seja o menos evangélico possível, no sentido dos interesses próprios, e o mais evangélico possível, e a sua amiga tem muita razão, incrivelmente evangélico, no sentido do que é o evangelho, que são as boas novas. E quais são as boas notícias para o povo do Recife? Quais são as boas notícias para o Brasil? E é importante a gente colocar isso, assim, o quanto é importante a gente falar sobre o que é ser evangélico ou não no Brasil, porque existe uma pesquisa dizendo que em 2032 a gente vai ser um país de maioria evangélica, provavelmente. Obviamente, alguns outros dizem que não, que essa curva pode mudar, mas o fato é, existe um boom evangélico acontecendo, e não é só de confissão, de fé, mas de cultura. Sim. E, no final das contas, essas pessoas, a gente vai ter um Brasil evangélico e que a gente precisa entender que evangélicos são esses. Não é porque é evangélico, não é só evangélico. É como você falou, é evangélico, a mulher preta que mora em algum lugar, que sofre com o quê? Com falta de água, que sofre com... Falta de creche. Falta de creche. Que sofre com transporte público. Né? Então, a gente precisa olhar para o povo evangélico para além da religiosidade. Né? Eu costumo dizer que a igreja se perdeu quando, no século IV, se juntou com o Estado. Enquanto a igreja era perseguida por pregar a mensagem de Jesus Cristo, a primeira igreja, ela promovia a transformação social. Por onde Jesus passou, Jesus promoveu a transformação social. Né? Quando chega no século IV, a igreja se junta ao império. Deixa de ser perseguida, mas deixa de fazer transformação social. Deixa de ser igreja também. Deixa de ser igreja, no no sentido primordial da palavra. Né? E aí, eu acho que é muito importante também que a gente diga aqui que nós não estamos falando contra os evangélicos. Nós não estamos falando que a fé evangélica é errada. Eu continuo professando a fé evangélica, porque, inclusive. Né? Só que o que a gente precisa entender, o que é que faz a fé sair do seu lugar genuíno para ganhar um lugar de perversidade? Né? E é aí onde entra o fundamentalismo religioso. O que é fundamentalismo religioso? É quando o que eu acredito tem que servir para mim, para você e para todo mundo que está nessa sala. Né? O fundamentalismo religioso é quando eu não admito a existência do diferente. E, por isso, eu encontro, no argumento religioso, a autorização para destruir você. Porque você se torna meu inimigo. Né? Então, assim, a gente não pode deixar que esse tipo de pensamento seja o pensamento que domine a maioria evangélica que a gente vai ter no Brasil daqui a 10 anos, por exemplo. Para a gente ir para o final, né? Queria que tu falasse para a gente, assim, como é que, principalmente pensando aí o campo progressista, que é muito desconfiado também com os evangélicos, eu acho que é um pouco disso, qual a importância, né, da gente pensar tudo isso, né, pensar o fundamentalismo religioso também como esse grande operacionalizador, vamos colocar assim, das grandes opressões, né? E não se esquivar dessa luta, né? Enfrentar essa luta. Qual a importância da gente enfrentar o fundamentalismo religioso sem medo, né, de olhar no olho dele e enfrentá-lo, assim? Eu acho que é importante encorajar as pessoas a pensar de uma maneira mais profunda em relação a isso, né? Eu queria que tu deixasse esse recado para a galera. Somos 70% da sociedade. E esses 70% são 70% que são bons. A gente é maioria na sociedade. As pessoas que têm um coração bom são maioria na sociedade. As pessoas que querem o bem são maioria na sociedade. As pessoas que lutam todo dia por fazer o bem, por transformar esse país, são maioria na sociedade. E a maioria não pode ter medo da minoria. A maioria não pode ter medo de ser destruído, oprimido pela minoria. Historicamente, é assim que se formam os sistemas.
que oprimem, que exploram, que matam. É uma minoria que domina a maioria. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque ainda há esperança. É isso. Então, aquela máxima de que o amor vence o ódio, ela leva a gente a enfrentar o fundamentalismo religioso sem medo. E a saber que, no fim da linha, a gente vai vencer. É isso, venceremos. Gente, então, depois dessa aula aqui com a Il, né, a gente vai ficar para a próxima. Se você chegou até aqui, é isso. Compartilha, né? Manda para os amigos, manda no Zap, manda para as tias, manda para os primos. Manda para a família crente. Vai encaminhando aí. Manda para os não crentes também, entendeu? Que a gente comenta também, né? Inclusive, comenta aqui. A gente também quer saber um pouco da sua opinião. E é isso. Esse foi mais um episódio do Conversa Afiada. É isso, gente. Vamos embora que a gente vai vencer.